Dando continuidade então ao nosso estudo de adubação potássica, né, nós vamos ver rapidamente algumas formas que nós podemos encontrar o potássio no solo, até para entendermos melhor a dinâmica deste elemento e, e associarmos a manejo, né, para termos uma melhor eficiência na adubação. Bom, uma das formas que nós encontramos o potássio no solo é o potássio trocável, né, aquele potássio que está absorvido a argila e a matéria orgânica no complexo de troca do solo. Tá? Então, quando nós fazemos a adubação potássica, né, o potássio, se for cloreto de potássio, há uma dissolução em água, e o potássio, caso haja cargas negativas disponíveis, ele se liga a essas cargas negativas, né, ficando retido ou absorvido à superfície do sistema coloidal. A outra forma de potássio presente no solo é o potássio da matéria orgânica. Tá? Então, o potássio ele tem uma função basicamente estrutural na planta, e quando nós colhemos e retiramos os grãos, soja, milho, feijão, boa parte do potássio permanece na palhada, retornando rapidamente ao solo. Né? Então, há uma outra forma de potássio presente no solo. E também o potássio presente na solução do solo, que é o potássio que está dissolvido, né, ali na água do solo, formando essa solução, que é de onde a planta vai extrair o elemento, né, quando ela precisar do elemento. O equilíbrio entre as formas, né, o que é importante a gente entender? A forma do potássio na solução e a forma de potássio lá no complexo de troca. O complexo de troca é o fator quantidade, né? É como se fosse a poupança, né, de elemento no solo. E o fator intensidade é o quanto que está disponível prontamente para a planta. Tá? Então, há eles estão em equilíbrio, apesar de em quantidade diferente, eles estão em equilíbrio no sentido que se a planta absorve, né, uma parte do potássio na solução, uma parte do potássio que está na mesma quantidade, né, que está lá no complexo de troca, vai ser liberado para a solução do solo. E aí vai havendo essa movimentação. Joia? Então, o fator capacidade é o que regula essa mudança, né, da fator quantidade para o fator intensidade. Né? E isso está associado ao poder tampão de potássio. Né? Um dos fatores que regula o poder tampão de potássio é a CTC do solo. Né? Então, que está ligado à argila e à matéria orgânica. Quanto maior o teor de argila e matéria orgânica, maior essa resistência em migrar de uma condição, fator quantidade, complexo de troca, para outra condição que é o fator intensidade, que é o que está na solução do solo. Bom, então aqui resumindo, né, as formas que nós encontramos o potássio no solo, o potássio na solução, que está prontamente disponível, o potássio que está na superfície dos colóides do solo, né, ligado às cargas negativas. Esse é o potássio que está em equilíbrio com o potássio na solução do solo. Agora, existe o potássio que faz parte da estrutura dos minerais, e esse potássio ele não está disponível, né, para as plantas. Alguns fatores que influenciam, né, a disponibilidade de potássio para as plantas, que está associado também a esse poder tampão. Primeiro é a textura, né, do solo. Então, os solos mais ricos em matéria orgânica e argila, que tenham consequentemente uma maior CTC, tem uma maior absorção. Tá? Então, eles acabam tendo uma menor perda de potássio. Por quê? Ele tem uma maior capacidade de armazenamento do potássio, armazena nas cargas negativas, né, retendo esse elemento. Outro fator que contribui, né, para a disponibilidade é a reação do solo. Né? Os solos que são mais ácidos, a CTC está preenchida principalmente com hidrogênio, né, e também o alumínio. Tá? Então tem menos potássio trocável, maior perda por lixiviação. Então o que acontece? A gente faz adubação potássica em solos ácidos sem manejarmos a acidez com o uso de calcário. O que vai acontecer? O potássio não vai conseguir deslocar o hidrogênio e o alumínio que está, né, retido ali nas cargas negativas. Então ele permanece na solução do solo. O
que a planta não conseguir absorver, provavelmente vai ser lixiviado. Tá? Daí a importância da prática da calagem, né? Eleva o pH, neutraliza o alumínio, libera a carga negativa. Depois faz a adubação potássica, né? O potássio vai encontrar essas cargas negativas livres, né? Então são as cargas negativas dependentes de pH, e aí ele vai se reter a carga negativa. Então ele, parte vai ficar dissolvido na solução do solo e parte vai ficar retido na carga negativa, no complexo de troca, que depois vai sendo reposto para a solução do solo, né? E alguns outros fatores, né, que é o equilíbrio iônico. Tá? O que é importante a gente entender? O equilíbrio iônico é a participação das bases na CTC, a pH7 do solo. É importante que haja um equilíbrio iônico. Como no slide aqui anterior mostra a série liotrópica, que é o que? A preferência pelas cargas negativas, né? Então está associada à valência, né? E o raio iônico hidratado. Então, o alumínio tem uma preferência do cálcio, que tem preferência em relação ao magnésio, tem preferência em relação ao potássio, certo? Então, se tem um solo que tem uma grande quantidade de cálcio, por exemplo, né, em excesso, vai inibir, né, a presença do magnésio e do potássio, tá? Porque ele tem preferência. Assim como uma grande quantidade de magnésio vai inibir a, a presença do potássio no complexo de troca. Daí a importância do equilíbrio iônico, né? Hoje na literatura nós encontramos diferentes valores, né, que nos trazem o que seria esse equilíbrio iônico. Então, o potássio, né, em média 3% da CTC a pH 7 deve estar ocupado, das cargas negativas em CTC a pH 7 deve estar ocupado pela potássio. Tá? O magnésio de 15 a 20%, aí o cálcio é em torno de 40 a 45%. Então, esse deve ser o equilíbrio iônico, né? Uma maior quantidade de cálcio, intermediário de magnésio, uma menor quantidade de potássio. Esse seria o equilíbrio iônico, tá? Então, aqui um exercício para que vocês possam calcular, né, a participação do cálcio, do magnésio e do potássio na CTCA-pH7. Né? Lembrando que CTCA-pH7 é a soma de bases, que é o 0,52 mais 4,0 mais 1,6, soma de base, mais a acidez potencial, que é 1,8. Então, e a soma desses quatro aqui vai ser a CTC-pH7. Né? E aí, para saber o percentual do potássio em relação ao CTC-pH7, eu tenho que dividir o 4, que é o teor de cálcio, dividido pela somatória desses 3 vezes 100. É a quantidade de potássio que na CTC-pH7 que nós vamos ter. No caso da CTC-pH7, nós temos 0,52 mais 4 mais 1,6 mais 1,8. Nós temos o valor de 7,92. Tá? No caso do cálcio, dividido 4 dividido por 7,92 vezes 100, 50%. Tá? Então, 50% da CTCA-pH7 é de cálcio. Quando a gente vai para o potássio, 0,52 dividido por 7,92 dá vezes 100. Dá 6,56%. Tá? Então, o valor é bom para alto, né? Bom para muito bom, né? E que mostra essa relação, né? Quando nós formos fazer a escolha do calcário, né? O mesmo se é um calcário dolomítico, calcítico, ou qual tipo de a dose do fertilizante potássico, nós temos que levar em consideração a participação desses elementos na CTCA-pH7, está associada ao equilíbrio iônico. Né? Geralmente as tabelas os laudos de análise já trazem esses valores expressos. Bom, outro fator que afeta a disponibilidade do potássio são as práticas, né, agrícolas. Então, por exemplo, solos que têm uma textura mais grosseira, né, os solos arenosos que têm um menor fator quantidade, ou têm uma menor capacidade de armazenar potássio, o potássio que vai ser aplicado, ele prontamente vai estar disponível.
né? Ou a planta absorve, e aí pode ocorrer o que a gente chama de absorção de luxo, a planta absorve mais do que ela precisa, né? Ou esse elemento vai se perder por lixiviação. Tá? Então, nesse caso, em solo de textura arenosa, né, como o solo tem uma menor capacidade de reter esse elemento, nós precisamos parcelar a adubação. Tá? Então, é uma forma de melhorar a eficiência e o aproveitamento do potássio. No caso de solos que têm um maior fator quantidade, solo de textura argilosa e maior concentração de argila, né, nós podemos aplicar uma dose maior, tomando cuidado para que não ocorra salinização, né, porque vai ter uma capacidade de reter esse nutriente. Tá? Bom, as principais formas de adição, né, através do uso de fertilizantes minerais, né, o mais usual hoje na agricultura é o cloreto de potássio. Tá? Então, o custo-benefício, né, maior, ele por conta da sua alta concentração de K2O, né, chega a ter 60% de K2O. Tá? Então, por isso ele é a fonte mais barata, mais utilizada. Lembrando que hoje, em torno de 80 a 90% do KCl consumido na agricultura brasileira, ele é importado de outros países. Tá? Porém, o KCl tem restrição de utilização em algumas culturas. No caso do fumo, por exemplo, por conta do cloreto, né, ele pode gerar uma combustão, né, e inclusive o fumo, né, que vai produzir o cigarro, quando o tabaco ele é adubado com KCl, ele pode gerar uma espécie de estalos, né, como se estivesse estalando ali, a pessoa está fumando e está estalando. Então, essa é uma consequência do uso do cloreto de potássio. No caso da batatinha, né, ou a batata inglesa, que vai ter como finalidade a produção da batata frita, né, dose elevada, ela pode causar o escurecimento da batata. Tá? Após a fritura, pode ocasionar o escurecimento, isso por conta do cloreto presente no cloreto de potássio. Então aí nesses casos, no caso do abacaxi, por conta da maturação desuniforme, opta-se por outras fontes de potássio, né? Nitrato de potássio, sulfato de potássio e não o cloreto. Bom, manejo da adubação, para nós compreendermos um pouco melhor como manejar a adubação potássica. Tá? Nós dividimos aqui em 4 formas de manejo, né, da adubação potássica, de forma que a gente possa alcançar uma maior eficiência na adubação. Tá? A principal forma de adubação, a primeira, né, não a principal, mas a primeira, é a aplicação a lança em área total, que nós conhecemos como potassagem. Não é uma prática muito comum na nossa região, porém é uma opção para o agricultor, né? Principalmente áreas de menor tamanho, né? Nós podemos fazer aplicação de potássio em área total para buscar elevar de forma geral os níveis de potássio naquela área. Depois vamos fazendo adubação de manutenção somente no suco. Então, primeira, aplicação a lança em área total, potassagem. Tá? Aplicação em suco de semeadura, que durante o plantio, né? Aplicação em cobertura, que ela pode ser complementar à adubação no suco, tá? A gente chama parcelamento, então faz uma dose no suco, menor para evitar a salinização, pois sabemos que o índice salino do cloreto de potássio ele é bastante elevado, né? Então em doses elevadas no suco pode ocasionar salinização e a queima da radicela, das plantas ali em germinação, o que pode vir a causar até a morte, né? Então, fazemos aplicação em cobertura. E também pode ser feito via água da irrigação, fazendo a fertirrigação. Então, existe hoje cloreto de potássio, que tem uma maior solubilidade, um menor tamanho de grãos, né? Superfície específica maior, justamente pensando aí na aplicação via água da irrigação, fazendo a fertirrigação. Hoje também existe uma
manejo da adubação potássica, que é a aplicação somente em cobertura pós-plantio. Tá? Então seria o que? Aplicação do potássio, né? Faz ali a adubação de semeadura com fertilizante fosfatado e nitrogenado, dependendo da cultura, e depois faz uma aplicação em área total a lanço, tá? Em cobertura. Bom, Souza, lá da Embrapa, né, ele traz para nós que a adubação potássica corretiva, né, para que seja feita e tenha um bom resultado, tem que ter pelo menos 20% de argila no solo. Por quê? Né? Para que possa ter um mínimo de cargas negativas para reter esse potássio. Se fizermos uma adubação potássica, né, ou uma potassagem em área total, em solos com baixa quantidade de cargas negativas, né, a maior parte do potássio aplicado ali vai ser lixiviado. Então, um pré-requisito, maior quantidade de argila. Tá? Aqui, considerando a interpretação do potássio no solo, para nós fazermos a recomendação de adubação. Né? Então, solos que tenham aí menos do que 15 miligramas por decímetro cúbico de potássio são quadrados como muito baixo, de 16 a 40 baixo, 41 a 70 médio, 71 a 120 bom e muito bom mais do que 120 miligramas por decímetro cúbico. Tá? É importante salientar que a maior parte do solo do cerrado apresentam teores muito baixos de potássio em condições naturais. Agora, existem muitas áreas agricultáveis, já de muitos anos de agricultura, que podemos encontrar teores de potássio acima de 120, que é enquadrado como muito bom. Né? Já Vilela e seus colaboradores, em 2004, seu boletim de recomendação da Embrapa, Embrapa Cerrado, ele classifica os teores conforme a CTC do solo. Então, solo de textura mais arenosa, que tem a CTC mais baixa, né, para ser considerado alto, 40 miligramas por decímetro cúbico, considerado baixo, menos do que 15. Solos que têm uma maior CTC ou texturas mais argilosas, então para ser baixo precisa ter menos do que 25 miligramas por decímetro cúbico. Tá? E para ser alto, maior do que 80. Tá? Então, por quê? Porque solos com maior CTC têm uma maior capacidade de absorção desse elemento, retenção. Né? Por isso, maior esses valores da coluna da direita. Bom, a importância do potássio, né? Está aqui nítido, né, nessa imagem, a função dele no desenvolvimento do sistema radicular, a importância dele. Então, uma planta bem adubada com potássio, a gente vê o sistema radicular mais desenvolvido. Né? Isso vai gerar uma planta mais desenvolvida, melhor parte aérea e uma maior absorção dos outros elementos também. Né? O potássio ele tem uma função estrutural, né, muito importante. Então, a deficiência de potássio pode ocasionar tombamento de plantas, principalmente nas gramíneas. Então, a gente pode ver no caso aqui do sorgo, né, doses de potássio, né, e aqui a quantidade em acamamento. Tá? Aqui a produção, né, 5,9 toneladas, porém 71% de redução no acamamento. Tá? Então, redução do acamamento em sorgo através da utilização da adubação potássica. Então, a gente vai ter que, na verdade, 88% de acamamento, houve uma redução de 12%. Aqui, onde jogou 45%, teve 71% de acamamento e uma redução de 29%. E aqui, onde jogou 360 kg de K2O, houve uma redução de 98% de acamamento. Acamou apenas 2%. Então, mostrando a importância dele, né, com essa função estrutural. Bom, utilização pelas plantas, né? O principal critério para recomendação é a análise de solo, né? Assim como para outros elementos. Então, nós precisamos da análise de solo, né? Diferente do fósforo, nós não correlacionamos com a textura, porém, os boletins de recomendação mais recentes fazem uma correlação com a CTC, que indiretamente está associada à textura do elemento, à textura do solo. Tá?
Então, aqui no caso da função estrutural, mostrando, né, no potássio, o potássio remanescente no resíduo, né, ao longo dos dias. Então a gente vê, né, no dia que fez ali a colheita, né, dos grãos, ainda tinha em torno de 120 kg por hectare de potássio no material vegetal. Em 15 dias, de 120 caiu para 30 kg, menos até. Essa diferença aqui retornou para o solo. Né? Daí a importância do manejo da matéria orgânica, né? Preservação da matéria orgânica, aumentando a CTC do solo, para que esse potássio aqui, ó, que foi prontamente disponibilizado, né, ao solo, ele possa encontrar onde se ligar. Adubação potássica na cultura do milho. Então a gente vê potássio no solo e produção de milho e feijão. Então a gente vê que no caso do milho, a adubação aí, ó, o teor do elemento no solo até 90 mg por decímetro cúbico corresponde, né, a um máximo aí de produtividade. Acima de 90 começa a ter um decréscimo. Tá? Já para o feijão há um comportamento diferente. Ele é crescente aqui. À medida que aumenta o teor do elemento no solo, aumenta a produtividade. No caso do milho, não. Para esse experimento, 90 miligramas por decímetro cúbico, que é o mesmo que 90 ppm, né, foi a dose, o teor máximo do elemento no solo, né, para a máxima produtividade. Né. A resposta do milho a doses, né, da adubação potássica, a gente vê aqui o pico aqui da produtividade, em torno de 100 kg, né? De 100 para 120 já começa a ter uma absorção de luxo, depois começa a ter um efeito na redução da produção. Né? Então, mostrando nesse caso aqui que a dose de 100 kg por hectare é a dose ótima. Né? Acima disso, nós passamos a ter perda. Né? Lembrando que o potássio aplicado em excesso, ele pode ocasionar a lixiviação do produto, do elemento. Aplicação em cobertura, né, e parcelamento. Então, o parcelamento da adubação potássica em algumas culturas tem se tornado prática rotineira, porque evitar o efeito salino, né, evitar a lixiviação, tá, do produto, porque aplicar ele todo né, no suco de semeadura em uma única vez pode ocasionar a lixiviação, porque reduz a superfície de contato, né, do grânulo do potássio com o solo. Então, se você aplica em área total, você expõe ele mais as cargas negativas do solo. Agora, se você concentra, né, você está reduzindo a chance dele se ligar a uma carga negativa. Diferente do fósforo que nós concentramos no momento da aplicação para reduzir o risco de fixação. Você concentra. Porém, o fósforo não tem o índice salino que tem o cloreto de potássio. Então, o potássio aplica uma quantidade menor no suco e o restante em cobertura. Tá? A recomendação atual é aplicar no máximo 60 kg de K2O no suco de semeadura. No máximo, principalmente em solos de textura arenosa. Tá? Então, pelo boletim de recomendação, é 120 kg de K2O, 60 kg no suco de semeadura e os outros 60 em cobertura. Tá? O manejo da adubação de cobertura vai depender do ciclo da cultura, da dose que vai ser aplicada, da textura, né, do solo. Então, por exemplo, se é um solo de textura arenosa, né, nós podemos aplicar cobertura em 2 vezes. Né? No caso do milho, né, podemos aplicar em V4, de repente em V8. Se é um solo de textura média, né, eu posso aplicar uma única cobertura em V4 a V6. Né? Então, vai depender da cultura e da textura e também da dose do fertilizante potássico. Certinho? Adubação potássica na cultura da soja, a gente vê aqui a extração, né? Então 20 kg por tonelada de grãos de K2O, então pega uma área com 40 kg, 4 toneladas, dá 80 kg.
Tá? Isso é o que é exportado, né? Que sai com os grãos. E uma mesma quantidade é o que permanece nos restos culturais. Isso aqui, praticamente a mesma quantidade, vai retornar para o solo, certo? Né? Exportação do potássio versus o rendimento de grãos, né? Então tem aqui exportação, né? Quanto que sai nos grãos, né? E o rendimento. Então, quanto maior o rendimento, maior a exportação, né? Porque existe uma boa concentração de potássio também nos grãos. Então, está produzindo mais, está exportando mais. Aplicação a lanço versus aplicação no suco, na cultura da soja. Então, a gente vê diferença muito pequena, né? Isso aqui é aplicação no lanço, a lanço, ou aplicação no suco, né? Não é complementar. Então, ou faz tudo no suco ou faz tudo a lanço, para um solo de 32% de argila. Aplicação a lanço na semeadura versus aplicação a lanço na semeadura mais cobertura, né? Então essa aplicação a lanço na semeadura é o que nós havíamos comentado, né? Ou faz aplicação a lanço e vem semeando, né? Ou faz a semeadura e depois vem fazendo aplicação a lanço. Geralmente faz aplicação a lanço em área total do cloreto de potássio. Depois, no caso da soja, faz uma adubação de semeadura com o MAP ou DAP, que é um fertilizante fosfatado que tem uma boa concentração de nitrogênio. Tá? Então a gente vê também aqui que não há diferenças assim significativas, né? Então, olha que mesmo em doses mais elevadas, ó, se aplicar todo a lanço, ou se aplicar metade a lanço e metade em cobertura, né, há uma boa correlação aqui, né, entre os dois manejos. O rendimento da soja, né, versus as doses, está mostrando aqui a dose ótima para nós, até 80 kg um retorno positivo de 80 a 120, um leve acréscimo, né, 120 kg de potássio, né, a partir daí começa a ter uma estabilização. Então, certamente nós trabalharemos com uma dose aqui intermediária entre 80 e 120 kg de K2O para as melhores produtividades de soja. Tá? Então, aqui outros resultados mostrando, né, a importância do potássio para a cultura da soja. Né? Vamos passar aqui um pouquinho mais rápido. O residual do potássio ao longo do tempo, isso também é importante, né, nós destacarmos. Tá? Então, quando se fez a aplicação aqui, ó, de 200 kg, né, dose de potássio, tá, residual no quinto ano, né, então a gente vê que ainda tem um bom residual, né, tá, residual no primeiro ano. Tá, então faz a aplicação e vê, né, o residual. Vou passar um pouco mais rápido nesse aqui, né, movimentação do potássio em profundidade. Bom, maximização do uso de fertilizante potássico. Né? O que é importante para que ocorra a maximização? Né? É a forma com que nós vamos manejar. Né? Então, nós temos que considerar o teor do elemento no solo, né? Qual que é a cultura, né? Mão de obra, equipamento disponível, se eu vou aplicar lança, se eu vou aplicar no suco de semeadura, qual que é o nível de fertilidade, o tipo de solo, né? São solo de textura arenosa, textura média, a dose e a época de aplicação, né? O uso de produtos químicos para a proteção das culturas combinados com fertilizantes, é importante a sanidade da cultura, né? Para que ela possa ter condições de absorção do potássio no solo, temperatura e condição de umidade. Tá? Então, temperatura e umidade está associado aí à movimentação do elemento no solo para que a planta possa absorver. Tá? Lembrando que o potássio movimenta-se preferencialmente por fluxo de massa e difusão. Difusão e fluxo de massa. Então precisa de umidade e boa temperatura, porque a temperatura favorece aí a absorção da solução do solo pela planta, né, vai gerar esse potencial, né, esse gradiente, né, de potencial osmótico e aí essa movimentação da massa, né, e também do íon
que é essa difusão do íon dentro da massa de solução do solo. Bom, a recomendação do potássio ela está associada ao teor do elemento no solo, devemos considerar cultura e produtividade esperada. Recomendação, primeiro, classificação do teor do elemento no solo. Segundo, nós vamos identificar a demanda de K2O pela cultura. Terceiro, escolher o fertilizante. Quarto, calcular a dose do fertilizante. Então, essas são as etapas para a recomendação da adubação potássica. Primeiro, classificar o teor do elemento no solo. Segundo, na tabela de recomendação da cultura, qual que é a cultura? Produtividade esperada em cima do teor disponível no solo, quanto de K2O. Escolher o fertilizante, se vai ser um cloreto de potássio, um nitrato de potássio, sulfato de potássio, e calcular a dose do fertilizante. Então, vamos fazer um exercício, né, para nós fixarmos melhor. Então, nós temos aqui uma laudo de análise do solo, tá? Teor de argila de 42%. Então, está aqui o potássio, né, na camada de 0 a 20, 8,8 mg por decímetro cúbico. Tá? Então, classificação como muito baixo. Esse é teor muito baixo. Nós vamos lá na recomendação para a cultura do milho, na quinta aproximação, para 10 toneladas de grãos. Então, tem aqui produtividade para a cultura do milho, maior do que 8 toneladas por hectare de grãos. Tá? A disponibilidade de potássio ela é muito baixa. Lembrando que é o muito baixo e baixo na tabela de recomendação, nós interpretamos como baixo. Então aqui vai 90 kg por hectare de K2O. K2O, quilograma por hectare. Produtividade 10 toneladas. Então, a dose de K2O a ser recomendada para a cultura do milho, né, para a produtividade de 10 toneladas é de 90 kg por hectare de K2O. Então, vamos trabalhar com cloreto de potássio, né? 100 kg de cloreto de potássio, 60 kg de K2O. Isso é importante a gente conferir no momento da recomendação qual é a concentração de K2O, mas ela varia de 58% a 60%. Então aqui vamos trabalhar com 60. Se nós precisamos de 90 kg de K2O, que é a tabela de recomendação, né, baseada na produtividade esperada e no teor do elemento no solo para a cultura do milho, 90 kg de K2O. Então fica 100 vezes 90 dividido por 60, 150 kg por hectare de KCl. Então essa é a dose do cloreto de potássio que vai ser aplicada. Tá? Lembrando, como é uma dose de 90 kg, né, o ideal é que nós façamos o parcelamento, né, desse elemento no solo, principalmente em solo de textura média a arenosa, tá? Para que não haja uma salinização do suco de semeadura. Nesse caso, o que nós poderíamos fazer? Limitar a aplicação no suco em 60 kg, que daria 100 kg de KCl, e deixaríamos 30 kg, né, para fazermos em cobertura, que seria 50 kg por hectare. Uma estratégia de manejo, né, buscando uma maior eficiência na adubação e menor danos ao desenvolvimento da cultura. Tá? Então, para nós finalizarmos, vou deixar esse exercício, né, para que vocês possam fazer. Né? Então, nós temos um solo, né, que tem 52 mg por decímetro cúbico de potássio, e nós queremos fazer o plantio da soja, e a pergunta é qual quantidade de KCl que nós devemos aplicar. Então, temos que ir lá na tabela de classificação, ver o 52 se é baixo, médio ou bom, né, e depois voltarmos nessa tabela aqui, fazermos a recomendação. Lembrando que o KCl nós podemos trabalhar com 60% de K2O. Ok?